O sol ardente do Arizona de 1912 iluminava a poeira que subia aos passos do pastor Samuel enquanto ele cruzava a fronteira em busca de respostas. Cada sombra parecia guardar um sussurro antigo, convidando-o a seguir adiante rumo a um destino que ele ainda não compreendia totalmente. Ao chegar a uma pequena vila, Samuel percebeu olhares desconfiados e histórias sobre um ancião Apache que falava com o fogo. A curiosidade o consumiu, fazendo seu coração bater como se algo profundo o chamasse. Era como se o deserto murmurasse seu nome desde tempos imemoriais. Mesmo cansado, o pastor sentiu um impulso quase divino para seguir rumo às Montanhas Vermelhas. O vento quente soprava sinais invisíveis, guiando-o entre trilhas esquecidas. Ali, entre silêncio e mistério, ele pressentiu que sua vida mudaria para sempre. Quando o pastor Samuel avistou o ancião Quana, ao lado de uma chama azulada que dançava sem consumir nada, percebeu que aquele fogo não era deste mundo. E antes que pudesse falar, algo saiu das chamas e o chamou pelo nome. O encontro com o ancião Quana fez o ar ao redor de Samuel tremer, como se o deserto tivesse prendido a respiração. O pastor tentou entender a origem daquela chama azulada que ondulava como água viva, mas seus sentidos vacilavam entre medo e fascinação, enquanto seus pés permaneciam imóveis, enraizados no chão quente. Quana observou Samuel com olhos que pareciam carregar séculos de histórias enterradas pela areia. O pastor sentiu um arrepio subir pela coluna, como se estivesse diante de um espelho espiritual. A chama azul pulsou suavemente, criando sombras que se moviam com intenção própria, revelando símbolos antigos desenhados no chão. José Carvalho, que acompanhava Samuel na jornada, chegou logo depois, assustado com o brilho sobrenatural que escapava pelas rochas. Ele chamou o pastor com voz trêmula, mas suas palavras ficaram presas quando viu o que parecia ser uma figura formada de fumaça surgir de dentro do fogo azul que se retorcia. Helena Duarte, distante dali na vila, sentiu um pressentimento inexplicável ao olhar para o horizonte avermelhado. Uma rajada de vento abriu a janela do quarto e espalhou suas cartas de oração pelo chão. Seus olhos azuis refletiram preocupação enquanto tentava entender aquela súbita sensação de urgência. Isabela Ramos caminhava pelo antigo mercado quando ouviu rumores sobre uma luz estranha vinda do território Apache. Ela parou, segurando firme o cesto em suas mãos, e tentou ignorar o frio repentino que sentiu. Mesmo assim, um chamado silencioso parecia empurrá-la para as montanhas. Samuel finalmente encontrou voz para falar, perguntando ao ancião sobre o estranho fogo. Quana levantou uma das mãos enrugadas e a chama azul respondeu, crescendo como se tivesse ouvido a pergunta. O pastor deu um passo atrás, mas não conseguiu desviar o olhar daquela manifestação viva. O ancião Quana explicou que aquele fogo não devia ser tocado, pois queimava apenas aquilo que era invisível aos olhos humanos. Samuel percebeu que estava diante de algo que ultrapassava fronteiras espirituais e culturais, algo que poderia revelar verdades escondidas há gerações. O pastor sentiu uma onda de calor envolvê-lo, como se o fogo o estivesse analisando. Suas lembranças mais profundas começaram a borbulhar. Imagens de sua infância e de sua fé surgindo sem que ele pudesse controlar. Quana murmurou palavras em Apache, pedindo que Samuel permanecesse firme. José, sem entender nada, tentou puxar o amigo para longe, mas o próprio chão parecia impedir seus passos. A areia vibrava como cordas de um instrumento ancestral tocado por mãos invisíveis. José apertou o colete, sentindo o suor escorrer sob o sol que já não parecia natural. No mesmo momento, Helena sentiu uma queimação leve nos dedos, como se estivesse segurando algo quente. Ela observou suas mãos e viu pequenas faíscas douradas desaparecerem. Assustada, pensou no pastor Samuel e no perigo que ele talvez estivesse enfrentando longe dali. Isabela, ao ouvir o canto distante de um pássaro raro, fechou os olhos e pronunciou uma oração simples. Ela sempre acreditou que certos sinais no deserto eram mensagens. Nesse instante, algo dentro dela disse que sua presença seria necessária para ajudar o pastor em algo maior. Quana pediu ao pastor que se aproximasse mais do fogo azul. Samuel hesitou, mas sentiu um impulso que não parecia vir de si mesmo.
A chama brilhou mais forte, projetando figuras que se moviam como memórias de outro povo, como histórias que nunca haviam sido escritas. O pastor sentiu a temperatura cair ao se aproximar. Era estranho ver um fogo tão intenso produzir frio. Seu coração acelerou quando percebeu que a chama começava a moldar algo. Ele tentou falar, mas sua voz saiu abafada, como se o próprio ar tivesse mudado de densidade. José finalmente conseguiu mover um dos pés, mas o som de um estalo profundo vindo do chão fez com que ele congelasse novamente. A terra parecia querer abrir a superfície, e ele olhou desesperado para o pastor, esperando que Samuel desistisse daquela aproximação perigosa. A chama azul formou o contorno de uma figura humana diante dos olhos de Samuel. O pastor respirou fundo ao ver que a silhueta parecia familiar, como alguém perdido em suas memórias. Suas mãos tremeram, mas ele manteve os olhos abertos, determinado a entender o que estava acontecendo. A figura de fogo virou lentamente o rosto para o pastor, revelando traços que pareciam saídos de um sonho antigo. O ancião observava sem interferir, sabendo que aquele momento era uma revelação pessoal. Samuel sentiu lágrimas surgirem involuntariamente, sem saber o motivo exato. Helena, ainda inquieta na vila, decidiu que não podia mais esperar e começou a arrumar suas coisas para seguir até as montanhas. Ela não sabia o que a esperava, mas algo mais forte que a razão a empurrava para perto do pastor. Como se seus destinos estivessem entrelaçados pelo fogo. Isabela também tomou sua decisão, deixando o mercado e começando sua jornada pelas trilhas rochosas. Ela sentia que precisava unir forças com Helena, mesmo sem saber como se encontrariam. O deserto parecia abrir caminhos invisíveis para guiá-las até o mesmo ponto. Samuel finalmente viu os olhos da figura formada pelo fogo azul. Eles brilhavam como estrelas perdidas no deserto, e ao encará-los, o pastor sentiu um impacto espiritual tão intenso que mal conseguiu manter-se de pé. A revelação estava prestes a acontecer, e ele sabia que nada seria igual. Se você está gostando da história, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas partes. A figura de fogo azul avançou lentamente, como se deslizasse pelo ar, e Samuel sentiu o peso da revelação crescer dentro do peito. O ancião permaneceu imóvel, observando cada reação do pastor. O vento quente carregava murmúrios antigos, como ecos das montanhas tentando guiá-lo para algo muito maior que sua própria compreensão. Samuel respirou fundo, tentando manter o equilíbrio enquanto a imagem diante dele ganhava nitidez. Ele reconheceu na figura traços de alguém que havia perdido anos antes, uma presença que nunca imaginou reencontrar. Sua mente se confundiu entre fé e dúvida, buscando respostas que escapavam como areia entre os dedos. A chama azul começou a girar em espirais suaves, projetando cenas no ar. Cada imagem parecia contar um fragmento de uma história ancestral, como se os espíritos do deserto desejassem revelar segredos guardados por gerações. O pastor tentou acompanhar cada detalhe, mesmo sentindo o coração ameaçar sair do peito. O ancião Quana aproximou-se lentamente e tocou o chão com a palma da mão. A terra vibrou mais uma vez, e Samuel sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro das memórias projetadas no ar. A figura de fogo olhou diretamente para ele, criando uma ponte invisível entre duas realidades distintas. José, ainda paralisado pelo medo, tentava entender por que a chama parecia reconhecer Samuel. Ele olhou ao redor procurando alguma explicação lógica, mas o deserto permanecia silencioso, como se testemunhasse um ritual sagrado que não podia ser interrompido. Seu peito se encheu de preocupação pelo amigo. Helena e Isabela caminhavam pela trilha estreita que serpenteava entre rochas altas. O calor era intenso, mas o pressentimento que as guiava era ainda mais forte. Ambas sentiam um fio invisível, as puxando para o mesmo destino, como se seus passos fizessem parte de um desenho maior. Helena apertou o colar que usava desde a infância, tentando se tranquilizar. O deserto parecia sussurrar seu nome em cada rajada de vento. Ela imaginava se Samuel também sentia aquele chamado misterioso, embora, no fundo, soubesse que o pastor enfrentava algo muito além do que poderia compreender. Isabela observava o céu avermelhado enquanto caminhava, percebendo que o tempo parecia correr de maneira estranha naquele dia.
As sombras se alongavam mesmo sem o sol tocar o horizonte. Ela sentiu um arrepio ao pensar que algo espiritual estava acontecendo nas montanhas. Algo que conectava todos eles. A chama diante de Samuel mudou novamente, revelando uma figura completamente formada. Era uma mulher com olhos brilhantes que o pastor reconheceu imediatamente. Sua respiração falhou e lágrimas silenciosas escorreram enquanto tentava aceitar o que via. Aquela visão mexia com suas emoções mais profundas. Quana percebeu o impacto e ergueu a mão pedindo calma. Ele explicou, com voz baixa e firme, que o fogo sagrado revelava apenas aquilo que o coração mais precisava enfrentar. Samuel sentiu o peso dessas palavras como um golpe suave, entendendo que estava diante de uma verdade dolorosa. A figura feminina de fogo se dissolveu lentamente, transformando-se em partículas brilhantes que se elevaram ao céu. Samuel estendeu a mão tentando alcançá-la, mas o ancião o deteve. Ele disse que aquela lembrança não era para ser agarrada, e sim compreendida. O pastor fechou os olhos, absorvendo o momento. José finalmente conseguiu se aproximar um pouco mais, chamando o nome do pastor em voz contida. Ele temia romper o equilíbrio daquela cena sobrenatural, mas também não suportava ver o amigo sofrendo sozinho. Sua presença trouxe um pequeno conforto a Samuel, que respirou mais fundo tentando se recompor. A chama azul mudou novamente, agora criando símbolos que giravam no ar como estrelas perdidas. Quana explicou que eram mensagens dos ancestrais sobre um destino que Samuel deveria aceitar. O pastor sentiu um frio intenso no estômago, pois sabia que aquelas palavras mudariam sua vida para sempre. Helena e Isabela finalmente chegaram ao alto da colina que dava vista para as montanhas. Ambas sentiram o impacto da energia que emanava do local. Um clarão azul distante chamou a atenção das duas, e elas se olharam com espanto, percebendo que seu caminho estava prestes a cruzar com o do pastor. Helena acelerou o passo ao ver a luz pulsar novamente. Seu coração parecia guiado por algo que ela ainda não conseguia explicar. Já havia sentido presságios antes, mas nada tão forte quanto aquele. Ela sabia que precisava estar ao lado de Samuel, mesmo sem entender totalmente o motivo. Isabela acompanhou Helena, compartilhando a mesma sensação de urgência. As duas desceram pela trilha com cuidado, sentindo a terra vibrar sob os pés. Cada passo parecia aproximá-las de algo grandioso e perigoso, como se o próprio deserto estivesse observando sua aproximação. Samuel, ainda diante da chama azul, sentiu Quana tocar seu ombro com gentileza. O ancião falou sobre escolhas difíceis e caminhos que exigiriam coragem espiritual. O pastor fechou os olhos, deixando que as palavras ecoassem. Ele sabia que estava sendo preparado para algo que ultrapassava sua missão comum. O fogo pulsou uma última vez, projetando uma visão rápida e intensa que fez Samuel cair de joelhos. Era um futuro incerto, cheio de luz e sombra, onde ele teria que decidir entre proteger sua fé ou enfrentar forças que tentariam apagá-la. Quando abriu os olhos, percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. 2. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal e permite que eu continue criando histórias assim. O pastor Samuel permaneceu ajoelhado enquanto a visão se dissipava lentamente no ar, deixando apenas um rastro luminoso que pairava como bruma. Sua mente ainda tentava organizar os fragmentos do futuro que havia visto, mas cada detalhe parecia se esconder quando tentava se lembrar com clareza. O ancião Quana circulou o fogo azul, murmurando palavras antigas que pareciam estabilizar a energia ao redor. Samuel observou sua postura serena e tentou encontrar paz em meio ao turbilhão que sentia. Era como se o mundo ao redor tivesse se tornado mais amplo e perigoso ao mesmo tempo. José aproximou-se com passos cautelosos, ainda temeroso de interferir. Ele colocou a mão no ombro do pastor e tentou transmitir algum conforto. Samuel respirou fundo e ergueu a cabeça, encarando o amigo com gratidão silenciosa. Mesmo sem entender o que acontecia, José se mostrava firme ao seu lado. Quana pediu que Samuel se levantasse, explicando que o que havia visto era apenas o início de uma longa revelação. O pastor hesitou, sentindo as pernas trêmulas, mas finalmente conseguiu ficar de pé.
O fogo azul diminuiu a intensidade, como se aguardasse a próxima decisão do pastor. Enquanto isso, Helena e Isabela se aproximavam cada vez mais da área onde a energia espiritual parecia dançar no ar. O brilho azul cintilava entre as rochas, guiando-as como um farol ancestral. Elas trocaram olhares silenciosos, cada vez mais convencidas de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Helena acelerou os passos quando sentiu o chão estremecer levemente. Seu coração bateu mais rápido, pressentindo que Samuel estava no centro de algo grandioso. Isabela tentou seguir seu ritmo, afastando pensamentos de medo. O deserto parecia murmurar orações que só elas conseguiam ouvir. Samuel virou-se para Kuana e pediu que explicasse por que ele havia sido escolhido para ver aquela visão. O ancião respondeu com um sorriso leve, dizendo que algumas almas nasciam conectadas ao fogo sagrado, mesmo sem saber. O pastor sentiu um peso familiar no peito, como se sempre tivesse carregado esse chamado. José franziu o senho, tentando entender as palavras do ancião. Ele perguntou se aquela energia não colocaria todos em risco. Kuana respondeu que o risco existia, mas que também era inevitável quando forças espirituais tão antigas eram despertadas. José engoliu seco, sem saber como reagir. A chama azul voltou a pulsar e, de repente, uma segunda imagem começou a se formar. Samuel recuou um passo, já temendo o impacto emocional. Mas dessa vez a figura parecia diferente, como se viesse de um período ainda mais distante. O ar ficou mais pesado, como se o próprio tempo tivesse sido invocado. Samuel observou a nova figura se moldando devagar. Era um guerreiro apache com pinturas no rosto e expressão severa. Seus olhos pareciam atravessar séculos, apontando diretamente para o pastor. A força espiritual que emanava dele fez o pastor enrijecer, incapaz de desviar o olhar. Kuana fechou os olhos e reverenciou a figura de fogo, indicando que se tratava de um ancestral de grande importância. Samuel sentiu o impacto dessa revelação, compreendendo que seu caminho estava cruzando com vidas que haviam moldado a própria terra sob seus pés. O peso ancestral o envolveu completamente. O guerreiro de fogo levantou uma lança flamejante e apontou para o horizonte. A chama se estendeu como um raio azul, mostrando a Samuel imagens rápidas de batalhas antigas e tempos de mudança. O pastor tentou absorver tudo, mas as visões se moviam tão rápido quanto o vento cortante do deserto. Isabela e Helena finalmente chegaram à clareira, onde Samuel, José e o ancião estavam. As duas pararam, completamente paralisadas pela visão do fogo azul. Helena levou a mão à boca, emocionada e assustada. Isabela sentiu as pernas fraquejarem, sem conseguir processar o que via. Samuel percebeu a chegada das duas e sentiu o coração se aquecer. Era como se a presença delas completasse algo no ambiente, equilibrando a energia. O guerreiro de fogo pareceu reconhecê-las, inclinando a cabeça como quem observa peças essenciais de um destino compartilhado. Kuana abriu os braços, acolhendo Helena e Isabela com um sorriso tranquilo. Ele explicou que elas haviam sido guiadas pelo mesmo chamado espiritual que tocara Samuel. As duas se entreolharam com surpresa, percebendo que suas jornadas estavam entrelaçadas de maneira ainda mais profunda. A chama azul intensificou-se novamente, projetando um círculo luminoso no chão. Kuana pediu que todos se aproximassem. Samuel respirou fundo e deu o primeiro passo, seguido por José, Helena e Isabela. O calor suave que emanava da luz envolveu cada um, criando uma sensação de unidade inexplicável. Samuel sentiu várias emoções surgirem ao mesmo tempo, como se todos os momentos de sua vida convergissem para aquele círculo luminoso. Ele entendeu que aquela era a segunda etapa de sua revelação e que ainda havia muito a ser visto. Seu coração batia firme, pronto para enfrentar o que viesse. A figura do guerreiro se dissolveu lentamente, transformando-se em chamas que subiam ao céu. A trilha de luz restante se contorceu e criou uma terceira forma que ainda não era possível identificar. Todos permaneceram em silêncio absoluto, aguardando a próxima revelação, como quem espera por um sopro divino. Comente aqui embaixo o que você está achando da história.
Quero muito saber sua opinião. A terceira forma lentamente começou a surgir dentro do fogo azul, revelando contornos mais suaves do que os anteriores. Samuel sentiu o ar ficar leve, quase fresco, como se a presença representasse algo mais espiritual do que poderoso. Todos observaram com atenção, aguardando o significado daquela nova aparição. A imagem começou a assumir traços femininos, com um brilho prateado que contrastava com o azul profundo das chamas. Helena e Isabela recuaram um passo, impressionadas com a delicadeza daquela figura flamejante. Samuel sentiu um aperto no peito, como se aquela presença tocasse algo muito íntimo em sua alma. O ancião Quana reverenciou a figura de maneira respeitosa, murmurando palavras em seu idioma que pareciam flutuar pelo ar. O som era suave, porém carregado de significado. Samuel observou os movimentos do ancião e percebeu que aquela figura sagrada representava algo raro e extraordinário. A mulher, formada pelo fogo, estendeu as mãos delicadas, criando pequenas faíscas que se espalharam como estrelas cadentes. As partículas caíram ao redor de Samuel e desapareceram ao tocar o chão. Ele sentiu uma onda de paz atravessar seu peito, diferente de tudo que havia experimentado até aquele momento. A figura feminina ergueu o rosto e, por um instante, seus olhos flamejantes encontraram os de Samuel. Ele sentiu uma conexão tão profunda que teve de respirar fundo para não se desequilibrar. Era como se aquela presença conhecesse cada parte de sua jornada, desde o primeiro suspiro até aquele instante. José observava tudo com olhos arregalados, tentando entender como o pastor conseguia ficar tão calmo diante daquela manifestação espiritual. Ele próprio sentia o coração acelerar e o corpo tremer, mas não conseguia dar um único passo para trás. A força que sentia o prendia ao chão. A chama feminina moveu-se lentamente até ficar diante de Helena. A expressão de Helena suavizou, como se um espelho profundo refletisse seu verdadeiro propósito. A figura parecia reconhecer suas dúvidas e esperanças, fazendo com que lágrimas silenciosas escorressem pelo rosto da jovem mulher. Isabela também sentiu o impacto quando a figura a encarou. Por um segundo, ela viu nos olhos flamejantes flashes de seu próprio futuro, caminhos que ainda não havia escolhido. O brilho intenso fez seu coração disparar. Mas em vez de medo, ela sentiu coragem como nunca havia experimentado. A figura então voltou-se para Samuel e fez um gesto suave, como se convidasse o pastor a dar um passo à frente. Ele obedeceu, sentindo a areia sob seus pés vibrar com intensidade. A mulher de fogo estendeu suas mãos e tocou o peito do pastor, sem queimá-lo, mas causando um impacto espiritual poderoso. Samuel fechou os olhos ao sentir sua mente ser inundada por imagens rápidas. Ele viu lugares que nunca conheceu, ouviu vozes de povos antigos e sentiu-se parte de algo muito maior que sua própria vida. Cada visão parecia abrir uma porta para um propósito que ele ainda precisava compreender por completo. O ancião Quana explicou enquanto observava que aquela figura era o espírito guardião da trilha sagrada, responsável por guiar aqueles destinados a unir mundos diferentes. Samuel ouviu as palavras ecoarem em sua mente e sentiu o peso da responsabilidade se acomodar em seus ombros. Quando o toque espiritual cessou, Samuel abriu os olhos lentamente. Ele se sentia mais forte e mais leve ao mesmo tempo, como se tivesse sido reconstruído por dentro. Helena, Isabela e José observavam o pastor com admiração e preocupação, tentando entender o que havia mudado. A figura feminina recuou, transformando-se em um redemoinho de luz azulada. As chamas giraram em volta de todos eles, criando círculos brilhantes no ar. A energia parecia envolvê-los como um abraço protetor, preparando-os para algo que ainda estava por vir. O clima ficou carregado de expectativa. Quana ergueu o bastão de madeira e apontou para o horizonte. O fogo respondeu, desenhando o contorno de uma grande montanha distante. O ancião explicou que aquele seria o próximo destino do grupo, onde a trilha sagrada continuaria e onde o pastor descobriria a verdade completa sobre seu chamado. Samuel respirou fundo ao observar a imagem da montanha. Ele sentia que cada passo dali em diante exigiria coragem e fé, não apenas dele, mas de todos os que estavam ao seu lado.
A chama feminina girou uma última vez antes de se dissolver completamente no ar, como poeira estelar. José aproximou-se e colocou a mão no ombro do pastor, dizendo que não o deixaria enfrentar aquela jornada sozinho. Samuel sorriu, agradecido pela lealdade do amigo. Helena e Isabela também se aproximaram, demonstrando que estariam ao lado do pastor, não importando o que o futuro revelasse. O ancião Quana caminhou até o fogo azul e soprou suavemente. A chama encolheu, tornando-se um pequeno brilho no chão. Ele explicou que o fogo sagrado os acompanharia de outras formas, guiando seus passos mesmo quando não fosse visível aos olhos. Samuel sentiu uma esperança forte crescer dentro dele. A noite começou a cair sobre o deserto, pintando o céu de roxo profundo. A energia espiritual dissipou-se lentamente, deixando apenas a sensação de que um novo capítulo havia sido aberto. Samuel olhou para o horizonte, onde a montanha distante aguardava. Seu destino estava traçado e nada poderia deter o caminho iniciado pelo fogo sagrado. Compartilhe este vídeo com alguém que também ama boas histórias. Isso fortalece muito o projeto. A caminhada rumo à montanha começou ao amanhecer, quando o céu ainda carregava tons suaves de rosa e dourado. Samuel sentia o corpo leve, como se a energia do fogo sagrado continuasse pulsando dentro dele. Cada passo marcava o início de uma nova fase, onde passado, presente e futuro se uniam em um propósito maior. Helena, Isabela e José caminhavam próximos ao pastor, formando uma pequena caravana guiada por fé e coragem. O deserto parecia silencioso, porém vivo, como se observasse atentamente cada decisão do grupo. Samuel percebia que nada era por acaso, e que até o vento parecia indicar o caminho correto. O ancião Quana seguia à frente, deixando pegadas firmes na areia. Ele explicava que a montanha guardava respostas que só se revelariam a quem estivesse verdadeiramente preparado. Samuel ouvia cada palavra como se fosse uma oração, sentindo que seu espírito estava sendo moldado para algo ainda mais grandioso. Quando chegaram ao sopé da montanha, uma brisa fria tocou seus rostos, carregando um leve brilho azul. Era o sinal de que o fogo sagrado continuava guiando seus passos. Samuel olhou para o alto e percebeu que não subia apenas uma montanha física, mas uma ascensão espiritual que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Ao alcançarem um platô iluminado pelo sol, Samuel sentiu o coração vibrar com força. A energia que surgia naquele ponto era diferente, mais intensa, como se a própria terra respirasse. Ele entendeu, naquele instante, que o destino que o aguardava seria marcado por luz e sacrifício, fé e transformação, e estava pronto para recebê-lo. CTA 5. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe para apoiar este trabalho.